Há exatamente 2 anos eu descobria o maravilhoso mundo das ETFs, que inclusive foi o que me motivou a criar esse canal aqui. Eu fiquei tão impressionado com essa forma de investir que eu falei, cara, essa informação tem que ser passada pra frente. E aí eu criei esse canal, o primeiro vídeo do canal foi esse daí, onde eu falo exatamente isso, sobre essa forma que é extremamente descomplicada e eficiente de se investir. Então nesse vídeo aqui, eu vou te explicar aqui, caso você não saiba o que são ETFs, e lá quando eu descobri o que são ETFs, eu comecei a comprar o clássico IVVB11. Então a gente vai ver aqui como que está a carteira de alguém que comprou uma cota do IVVB11 todos os meses nos últimos 2 anos. Como que esse índice performou nesse período e como está a carteira dessa pessoa. Tenho certeza que você vai se surpreender com isso aqui que eu vou te mostrar. Então, em primeiro lugar, o que são ETFs, caso você não saiba? ETFs é uma sigla em inglês que significa Exchange Traded Funds, que não tem uma tradução certinha para o português. Tem algumas pessoas que traduzem como fundos de índice, mas eu não gosto dessa tradução porque uma ETF, eu vou te explicar aqui certinho o que é uma ETF, você vai ver que uma ETF não necessariamente ela precisa seguir um índice. A maioria segue um índice, mas nos Estados Unidos, por exemplo, existem ETFs que são de gestão ativa, ou seja, não está seguindo o índice. É uma pessoa que está investindo e aí você investe no fundo desse gestor que está investindo para você. Então uma tradução melhor para mim seria um fundo que é negociado em bolsa de valores, que é exatamente isso que uma ETF faz. A ETF é um fundo, então existem os fundos de investimento, que você vai lá e investe direto no fundo da pessoa, existem vários fora do Brasil, aqui no Brasil, e a ETF é um fundo que é negociado na bolsa, que você não precisa comprar direto lá no site da pessoa, fazer o cadastro lá, e tem aqueles limites, no mínimo R$1.000, no mínimo R$10.000. Não, a ETF é um fundo, mas que você investe direto no seu home broker, do jeito que você compra aí suas ações, os fundos imobiliários, você consegue investir em fundos através da bolsa, e esses fundos são as ETFs. E agora você pode estar se perguntando, tá, legal, vale a pena investir em ETFs? Primeira coisa que eu quero que você entenda, e é uma coisa que pouca gente fala, eu acho até estranho isso, é que é o seguinte, ETF por si só, a gente não pode considerar como uma classe de ativos. Vale a pena investir em ETF ou não vale a pena investir em ETF? Isso é uma confusão que as pessoas fazem, inclusive, porque na maioria das corretoras e na maioria dos sites que você controla os seus investimentos, como o Status Invest, Investidor 10, Trademap, todos eles colocam lá na sua divisão lá de classe de ativos as ETFs como se fossem uma classe de ativos separadas. Pode ver, se você tem uma carteira diversificada, vai ter lá porcentagem em ações, porcentagem em fundos imobiliários, porcentagem em renda fixa e tem lá porcentagem em ETFs. Isso não faz sentido nenhum, porque existem ETFs de ações, existem ETFs de fundos imobiliários, existem ETFs que são de REITs, que são os fundos imobiliários lá americanos, existem ETFs de renda fixa. Então, o correto seria que essas ferramentas e as corretoras colocassem a porcentagem que você tem em uma ETF específica. Então, por exemplo, se você tem o IVVB11, essa parte do IVVB11 deveria ficar dentro da parte de ações internacionais. Se você tem, por exemplo, uma outra ETF que é muito famosa aqui no Brasil, Hash 11, essa parte deveria ficar na sua parte de criptomoedas. Não deveria ter essa divisão de ETFs, porque ETF por si só não significa nada. Essa pergunta, vale a pena investir em ETF? Não tem uma resposta clara, porque uma ETF simplesmente é um fundo que pode investir em coisas boas ou coisas ruins. Se existisse um índice de todas as empresas que vão falir da bolsa, poderia existir uma ETF que seguiria esse índice. E aí a resposta seria, não vale a pena investir nessa ETF especificamente. Então você percebe que não tem como responder vale ou não a pena investir em ETFs. A resposta vai depender da ETF que você quer investir. E por que vale a pena você investir em ETFs no exterior e aqui no Brasil já não vale tanto a pena assim na maioria das ETFs? Agora estão surgindo algumas ETFs novas, esse mercado de ETFs ainda está num estágio muito inicial aqui no Brasil. Lá fora nos Estados Unidos ele já é um mercado extremamente desenvolvido, tem ETF de tudo lá que você pode imaginar. E aqui no Brasil ainda são opções limitadas, mas estão começando a aparecer novas opções agora. Tem até uma ETF recente do Nubank que investe em empresas pagadoras de dividendos. Então, quer dizer, a partir do momento que o Nubank está começando a criar suas ETFs, os concorrentes também vão começar a criar e esse mercado vai crescer bastante. No futuro, vamos ter ETFs melhores aqui no Brasil. Tanto é que o próprio Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, ele sugere que o investidor normal aqui, a pessoa como eu e você, que é a pessoa que trabalha, não é um investidor profissional, ela invista através de ETFs lá no mercado americano. The S&P 500 index, that's the one I used in that bet I made for 10 years. It's the one I've told the trustee for my wife to put 90% of the funds. Just keep buying the S&P 500 index
and forget about all the other nonsense that's being sold to you. Por quê? O mercado americano, ele é um mercado extremamente eficiente. O que isso significa? Significa que o mundo inteiro tá olhando pro mercado americano. Pessoas, não só os americanos, que já é muita gente, porque lá mais da metade da população investe na bolsa de valores, os investidores do mundo inteiro estão olhando pro mercado americano. Isso quer dizer que as empresas lá já estão sendo negociadas por um preço que é o justo, que é o correto ou muito próximo do correto. Lá nos Estados Unidos é muito difícil você conseguir achar uma oportunidade, aquela empresa que tá largada na bolsa lá, que o preço justo dela seria 100 e tá sendo vendida na bolsa por 50, e aí você pega essa grande oportunidade. Lá nos Estados Unidos isso é muito difícil. Então nos Estados Unidos vale muito mais a pena por essa relação do trabalho que você tem, que é praticamente zero investindo em ETFs, e o retorno que você vai ter, vale muito mais a pena você simplesmente seguir o índice, entendeu? Você investe lá no índice, no S&P 500, e você já vai ter no longo prazo uma rentabilidade muito boa. E aí o que alguns investidores fazem é, eles compram um índice e aí eles compram outras ETFs que vão sobrepor esse índice. Então, por exemplo, a pessoa compra o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos e também coloca lá uma outra ETF que compra, por exemplo, small caps, porque small caps tem vários estudos que mostram que elas têm um potencial de render mais no longo prazo. A pessoa faz uma composição de algumas ETFs ali, às vezes até com empresas repetidas, mas como você está repetindo empresas, quer dizer que você está dando um peso maior para aquelas empresas que você está repetindo, porque você acredita que elas vão ter uma rentabilidade no longo prazo. Você vê que é uma forma extremamente descomplicada de se investir. E lá nos Estados Unidos existem vários estudos que mostram que o simples índice que você investe com trabalho zero, você tem um retorno maior do que a maioria dos fundos de investimento geridos por profissionais lá. A grande maioria dos fundos geridos por profissionais não conseguem bater o índice, não conseguem bater a simples média do mercado. E os fundos têm uma taxa muito maior, porque uma ETF, ela não tem uma gestão ativa, ela tem uma gestão passiva, ela simplesmente segue o índice. E o legal de você investir no índice é que, por exemplo, o índice americano, ele tem o S&P 500, ele tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E esse índice, ele vai sendo atualizado de tempos em tempos. Você, como investidor, não tem trabalho nenhum. Você simplesmente compra o índice todos os meses lá e de tempos em tempos, vamos supor, a maior empresa do índice é a Apple, né? É a maior empresa do mundo em valor de mercado. Aí vamos supor que, eu acho que é praticamente impossível isso acontecer, mas vamos supor que a Apple vai à falência e quebra. Essa empresa é apenas uma de 500 que tem ali na sua carteira. E se acontecer um problema com a Apple e ela falir, ela simplesmente vai sair do índice e vai entrar outra empresa e substituir. Então você, como investidor, não precisa se preocupar se a empresa está indo bem, se não está indo bem, não precisa ler balanço, não precisa fazer nada. Simplesmente comprar o índice todos os meses. Esse índice vai se reciclando, vão ser sempre as melhores 500 empresas que estão ali e no longo prazo você vai ter uma ótima rentabilidade. Então por isso que, para a grande maioria dos investidores, investir fora do Brasil no mercado americano através de ETFs é a melhor forma que você pode encontrar. What should I invest in next? Can I have some tips? I think somebody like LeBron, just making monthly investments in a low-cost index fund makes a lot of sense. E aí, por curiosidade, para você comprar um índice americano numa corretora de fora do Brasil, como a Avenue, a Nomad e várias outras que tem 3 ETFs que fazem isso lá com praticamente a mesma taxa de administração, que é o VOO, o IVV e o SPY. Você vê como o mercado americano é tão vasto, né? E tem tanta concorrência, tem tantas empresas produzindo ETFs lá. Para o mesmo índice tem 3 ETFs diferentes, com praticamente a mesma taxa de administração. E essa é uma grande vantagem também dos ETFs. Como elas não têm uma gestão ativa, elas só seguem um índice, a taxa de administração delas é muito baixa. Só para você ter uma ideia, o VOO, ele tem uma taxa de administração de 0,03% ao ano. É quase nada, é praticamente de graça para você investir num índice desse. Tá aqui, ó, tô no site do ETF Database, que é um dos melhores sites para você pesquisar sobre ETFs. Tô aqui na página do VU, né, que é o Vanguard S&P 500, e aqui tá a taxa dele, ó, 0,03%. E eles conseguem oferecer uma taxa tão baixa dessa aqui, que sai quase de graça pra gente que é investidor. Primeiro porque a concorrência lá é muito grande, então se o VU não oferecer isso aqui, o IVV oferece a mesma taxa, então se o VU cobrar 0,04, pronto, você investe no IVV, que você vai investir no mesmo índice e vai pagar um pouquinho menos do que o VU aqui. Então a concorrência lá é muito alta, então isso já faz o preço das taxas baixarem, mas principalmente porque olha isso aqui, cara. Quando você desce um pouco, tem essa informação aqui, ó.
AUM. O que significa isso aqui? Isso aqui é uma sigla em inglês que significa Assets Under Management, ou seja, a quantidade de dinheiro que eles têm dentro dessa ETF. É até difícil de ler esse número aqui, ó. Tá um M aqui, que é de milhões de dólares, né? Então, se fosse só isso aqui, ó, seria 841 milhões. Só que, meu amigo, tem muitas casas pra esquerda aqui. Ou seja, são 322 bilhões 841 milhões de dólares só aqui no VUL, meu amigo. É bizarro. Quando você vem aqui no ETF Screener aqui, que é uma outra ferramenta desse site, que mostra todas as ETFs do mercado americano, eu não coloco filtro nenhum aqui pra aparecer todas, eu consigo ordenar aqui, ó, pelas maiores ETFs lá, ó. Olha aqui, ó, as 3 maiores são exatamente as 3 que investem no S&P 500, ó. O SPY tem 402 bilhões de dólares dentro dessa ETF, o IVV tem 340 bilhões e o VUL tem 323 bilhões, cara. Se eu abrir a página dos 3 aqui, ó, você vê que o VUL tem 0,03, o IVV tem 0,03, mas o SPY, ele tem 0,09. É até estranho, né? O SPY é muito baixa a taxa também, só que ela é 3 vezes maior do que as outras duas. Só que o que acontece é que o SPY é a mais antiga de todas, ó. O VUL, que é da Vanguard, é a mais recente, existe desde 2010. O IVV, que é da BlackRock, existe desde 2000. Só que o SPY, que é da State Street, ele existe desde 93. Ela é uma ETF já clássica, entendeu? Tem gente que investe nisso aqui e nem vê essas outras duas, simplesmente investe no SPY porque sabe que o SPY compra o índice americano, então por isso que ela é a maior de todas as ETFs lá nos Estados Unidos. Então é isso, eles conseguem oferecer uma taxa tão baixa desse jeito porque eles têm muita grana nessa ETF. Então, se o VUL tem 322 bilhões, vamos até fazer a conta aqui. É até difícil colocar esse número na calculadora. 322 bilhões, 841 milhões. Então, tem que colocar mais tudo isso de zero aqui, ó. É exatamente isso aqui, a quantidade de dinheiro em dólar que tem dentro desse ETF. Fiz uma conta aqui de padeiro por cima, só pra ter uma noção, que eles tiram quase $1 milhão por ano em taxa dessa ETF, mesmo saindo quase de graça pro investidor. Então, por isso que o mercado americano para investir em ETF, ele é perfeito. Porque ele é eficiente, então vale a pena seguir só o índice mesmo, e as taxas são extremamente baixas, porque tem muita gente investindo e muita concorrência. Em contrapartida, aqui no Brasil, já não vale a pena tanto investir em ETFs assim. Primeiro que as taxas, elas são bem mais altas aqui do que as ETFs americanas. Em média, elas te cobram ali 0,5%, que é sim uma taxa baixa, comparando com alguns fundos que às vezes cobram 1, 2% mais taxa de performance, mas em comparação aqui com as ETFs americanas, é um valor bem mais alto. Mas falando especificamente do índice, o índice Bovespa, ele não é um índice bom para você investir, para você seguir. O índice Bovespa, em várias janelas, ele perde pro CDI, porque o índice brasileiro, ele não é um índice extremamente diverso como o índice americano. Ele tem poucas empresas em comparação ao índice americano, e ele é muito concentrado em algumas empresas, como por exemplo Vale e Petrobras são as maiores empresas da bolsa. Elas têm uma participação no índice muito grande e elas são empresas de commodity que a gente sabe que é um setor muito cíclico, que em alguns momentos vão muito bem e em outros momentos vão muito mal. Também tem uma grande concentração em bancos, que aí sim já é um setor bom, mas você vai ficar muito concentrado nesses dois setores, enquanto no índice americano você vai ter empresas de todos os tipos, você vai ter uma carteira de verdade muito diversificada. E um outro motivo é que aqui no Brasil já é muito mais fácil de você encontrar oportunidades. Sem tanto esforço assim, a gente consegue encontrar empresas, por exemplo, o Banco do Brasil, que é um banco que todo mundo conhece, uma ação aí que deveria estar num preço justo, mas ela está constantemente descontada, mesmo sendo uma empresa extremamente eficiente, que dá muito lucro, que paga dividendos direitinho, ela está sempre num valor bem abaixo do valor que seria considerado justo. Então aqui no Brasil vale muito a pena investir sim, em ações individuais, porque as oportunidades estão aí fáceis para qualquer um pegar. Então por isso que o recomendado para a maioria dos investidores é: quer investir em ações do Brasil? Pega algumas oportunidades individuais. Quer investir fora do Brasil? Para a maioria dos investidores, através de ETF, é o melhor negócio que você faz. Então agora eu vou falar especificamente sobre o índice americano nessa janela de 2 anos aqui e como estaria essa carteira de alguém que comprou esse índice todos os meses aqui nesse período. Mas antes de eu te mostrar isso, eu vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você receber os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, abrir aqui no Google Finanças o IVVB11, vou colocar aqui por 5 anos, que a gente vai ver uma coisa interessante que aconteceu aqui com esse índice. Quando eu entendi sobre ETFs, comecei a olhar para esse índice, era mais ou menos aqui, ó, outubro de 2021, exatamente 2 anos atrás. E olha o que estava acontecendo. Pensa que não existia tudo isso aqui para frente. O cenário que eu estava vendo quando eu vi esse ETF era esse bull market gigante que estava tendo aqui desde ali, ó, 2018, 2019, ó. Lembrando que a gente tá vendo aqui o IVVB11, que é não somente o índice americano, mas também a variação cambial
cambial, porque o IVVB11 você tem a variação do índice americano mais a valorização ou desvalorização do dólar em relação ao real. E nesse período aqui, ó, principalmente aqui depois de 2020, da crise que a gente teve, o dólar subiu muito em relação ao real. Não sei se vocês lembram dessa época aqui de 2020. Pode ver que a crise aqui, ó, de 2020, lá da doença que teve, parece quase irrelevante aqui, ó, porque o dólar subiu tanto em relação ao real que essa queda aqui que deu na bolsa ficou quase imperceptível aqui no índice. Então a gente tava no meio de um bull market muito grande mesmo. Se você é iniciante ou você não sabe o que é isso, né? É o termo que a gente usa quando o mercado tá desse jeito aqui, ó, quando ele tá numa alta muito grande, né? Bull market, traduzindo, mercado do touro, digamos assim, né? Porque o touro, ele ataca de baixo pra cima. Então, quando o mercado tá subindo assim, o pessoal chama de bull market, e quando ele tá caindo assim, o pessoal chama de bear market, que é o mercado do urso, digamos assim, porque o urso ataca de cima pra baixo. Esse é o termo que o pessoal do mercado financeiro usa pra mercado de alta e mercado de baixo. Então aqui, ó, imagine o jovem Daniel que só investia em renda fixa, entendia a importância de investir no exterior, descobri as ETFs, que é uma maravilha, como eu te expliquei aqui, e eu tava bem aqui, ó, no topo do bull market. Então, meu amigo, você entendeu o que aconteceu comigo, né? Eu entrei com tudo aqui no IVVB11, porque na minha cabeça, eu tava começando, né? Eu não entendi ainda isso aqui. Na minha cabeça, essa subida aqui, ó, ia ser eterna. E aí, assim que eu comecei a investir aqui, ó, outubro, novembro, dezembro de 2021, começou uma queda, meu amigo, que caiu, ó, por volta de 30% do fim de 2021 até o meio de 2022. Foi uma baita de uma queda. E aí eu nem segurei, né? Eu tava aprendendo. Eu entrei aqui, aí eu tomei essa pancada aqui, aprendi que não é bem assim que faz, aprendi que tem que ter uma carteira diversificada. Tudo que a gente fala aqui no canal eu tava aprendendo nessa época, né? Aprendi que é bom ter uma parte aqui no Brasil também, uma parte em renda fixa. Foi aquela cabeçada que eu dei pra aprender. E aí, beleza. Como a gente pode ver, ó, eu comecei a investir mais ou menos aqui em outubro. Se eu puxar de outubro até hoje, mesmo com essa subida aqui, ó, desde o meio do ano passado aqui, ó, até hoje, ele tá numa subida boa. Ele subiu 16% nesse período aqui. O índice americano subiu até mais do que isso. É que nessa janela aqui, o dólar caiu em relação ao real. Você lembra que nessa época aqui o dólar tava mais ou menos 5 e pouco. 5,50, tava alto o dólar aqui. E o dólar caiu nesse período. Então o índice americano subiu mais do que esses 16%. Mas aqui, como eu expliquei, é o IVVB11, né? O índice americano subiu, mas o dólar caiu. Então ele tem essa variação. Mesmo assim, o IVVB11 subiu nesse período aqui por volta de 16%. Mas se eu puxar lá de quando eu comecei a investir, aqui ó, de outubro de 2021, esse investimento que eu fiz aqui, se eu tivesse segurado esse primeiro investimento, eu ainda estaria com uma perda de 13%. Mas aqui que é o ponto mais importante desse vídeo, que eu quero que você preste bastante atenção. Quando você investe, a gente sempre tá falando sobre investimento recorrente, né? A gente fazer uma estratégia que chama Dollar Cost Average. O que significa? Ela tem um nome bonito, mas basicamente é a gente assumir que a gente não sabe quando que é a alta, quanto que é a baixa. Você simplesmente vai comprar todos os meses, né? Dollar Cost Average, traduzindo, significa custo médio do dólar. Então a gente tá comprando dólar através do IVVB11 aqui todos os meses. A gente não sabe quando que é alta, quando que é baixa. A gente simplesmente vai comprar todos os meses e a gente sabe que fazendo isso no longo prazo a gente vai ter uma rentabilidade boa. Como dizem os gringos, né? The secret is not time in the market, but time in the market. Ou seja, o segredo não é você tentar fazer timing, tentar acertar o tempo certo. Ah, agora tá na baixa, vou comprar. Agora tá na alta, vou vender. Não, isso é loucura. Até porque a gente não é investidor profissional. A gente não tem como ficar acompanhando 24 horas por dia. Nem os profissionais conseguem acertar esse tipo de coisa. Eu e você aqui, que somos pessoas normais, que temos que focar no nosso trabalho, simplesmente vir aqui uma vez por mês e fazer o nosso aporte, a gente fazendo essa estratégia do Dollar Cost Average, a gente vai investir todos os meses e existem vários estudos que mostram que se você comparasse uma pessoa que fizesse timing, né, que quisesse investir só na hora perfeita e essa pessoa acertasse, é praticamente impossível isso, mas se essa pessoa acertasse o timing certinho de fazer o aporte contra uma pessoa que simplesmente investe todos os meses, a carteira da pessoa que investe todos os meses teria performado melhor, porque essa pessoa que ficou esperando o tempo certo, ela ficou fora do mercado, então ela também perdeu oscilações positivas. Se a gente tá investindo em um ativo bom, como é o índice americano aqui, ó, se eu colocar no máximo aqui, ó, olha isso aqui, cara. Desde que o IVVB11 existe, que nem é um período tão grande assim, né? Desde 2016, olha a alta que esse índice já teve, 225% numa janela aí de 7 anos. Mesmo com essa queda grande aqui, 2022 foi um dos piores anos da história do S&P 500. A gente tá falando de renda variável, a gente não tá falando de renda fixa. No longo prazo, a expectativa de retorno é alta, mas em janelas pequenas, como essa aqui, ó, desses 6 meses de 2022 aqui, foi banho de sangue. Mas a gente não tá investindo por curto prazo, certo? Você tem que ter isso em mente. Você colocou
colocou o seu dinheiro na renda variável, é um dinheiro que você não pode contar em pelo menos 5 anos. O ideal é que seja um dinheiro que você vai colocar lá e não vai mexer em pelo menos 10 anos. Uma coisa de longo prazo, para construção de patrimônio. Então olha isso aqui, ó. Se a gente está investindo num índice poderoso desse, como é o mercado americano, com a maior economia do mundo, as maiores empresas do mundo, é impossível a gente viver sem usar uma empresa dos Estados Unidos. Vale muito a pena a gente simplesmente confiar que isso aqui vai rentabilizar no longo prazo e investir todos os meses. Então, voltando aqui ao ponto mais importante desse vídeo que eu quero te falar aqui, que é o seguinte: se eu tivesse comprado só uma vez o IVVB11 em outubro e segurado até hoje, eu ainda estaria com uma queda de 13%. Só que, e se eu tivesse comprado todos os meses, nessa janela de 2 anos, se eu tivesse comprado o IVVB11 todos os meses, o que teria acontecido? A gente consegue fazer essas simulações nesses sites de administração de carteira de investimentos. Então, eu vim aqui no Investidor 10 e eu fiz o seguinte experimento. Eu peguei o pior momento pra gente ver bem, para que você conseguisse enxergar bem isso aqui, ó. O pior momento, que foi o topo do bull market do mercado americano, que foi dezembro de 2021. Imagine que a pessoa começou a investir no IVVB11 nesse momento, que é o pior de todos. Aqui, ó. No primeiro dia útil de dezembro de 2021, ela comprou uma cota do IVVB11 lá, 289. E aí ela comprou uma cota do IVVB11 todo o primeiro dia útil do mês. Então tá aqui, ó. Dezembro de 2021, aí ela comprou uma cota aqui, ó, em janeiro de 2022, fevereiro de 2022, ó. Vou até passar na página aqui para você ver, ó. Todo o primeiro dia útil de todos os meses de 2022 e todo o primeiro dia útil de 2023 até outubro de 2023. Voltando, ó, mesmo o índice nessa janela que a gente pegou aqui, ó, de dezembro até janeiro, estando negativo em 17%, se a pessoa fez aportes mensais nesse índice, ela estaria sim com uma rentabilidade positiva, ó, nessa janela de 1,47%. Ela teria investido 5.454 e teria exatamente 5.534. Veja que aqui no Investidor 10 ele mostra aqui, ó, a barrinha verde escura é o valor aplicado e a barrinha verde clara é o ganho de capital. O legal é que eu consigo tirar o valor aplicado aqui e analisar só o ganho de capital. Veja que essa pessoa que fez os aportes mensais a partir do pior momento lá em dezembro de 2021, tipo, a pessoa extremamente azarada, ela ficaria mesmo no vermelho por bastante tempo, ó. Ela teria o auge da perda aqui, ó, em setembro de 2022, ó, ela estaria com uma perda de R$314, mas aí ela continuou, o mercado foi se recuperando, ó, e ela teve o ponto de virada aqui, ó. Agora em julho de 2023 ela já estaria no verde. Em agosto de 2023 ela estaria com ganho de capital já de 234, aí o índice deu aquela oscilada, mas ele tá numa tendência de alta, tá vendo? E hoje, na data de hoje, ela estaria aí com essa rentabilidade de 1,47, com ganho de capital aí de por volta de R$80. Então aqui tem algumas coisas muito interessantes da gente observar. Primeiro, mesmo o índice estando negativo nessa janela, negativo 17%, a pessoa que fez aportes mensais nesse índice estaria com uma rentabilidade positiva. Isso é muito legal ver o poder do dollar cost average. Outra coisa que é interessante de observar, você pode olhar aqui e falar, pô, numa janela aí de quase 2 anos, só 1,47 de rentabilidade, ela perdeu feio do CDI, certo? Realmente. Ela perdeu feio do CDI nessa janela específica. Aqui a gente tá falando de uma janela de 2 anos, né? E até eu abrir aqui o Status Invest, o legal do Status Invest é que ele tem essa janelinha aqui de comparação de rentabilidade que é excelente. Você consegue incluir dividendos, você consegue fazer várias coisas que já no Google Finanças ele é um pouco limitado. Tô olhando aqui, de novo, coloquei aqui, ó, o IVVB11 e o CDI. A linha azul é o CDI, a linha amarela é o IVVB11. De fato, numa janela de 2 anos, o IVVB11 apanhou do CDI. Aqui ele tá considerando, né, essa queda de 17%. A carteira da pessoa que comprou todos os meses estaria positiva, mas ainda assim estaria perdendo do CDI. Só que se a gente colocar uma janela maior aqui, olha o que acontece. O IVVB11, numa janela de 5 anos, ele teve uma rentabilidade de 125%, enquanto o CDI teve uma rentabilidade de 42%. Então perceba algumas lições que a gente tá tendo com esse vídeo aqui. Primeiro, ainda que um índice esteja em queda, se você fizer o dollar cost average, né, se você aportar todos os meses, você pode ficar positivo até mesmo numa janela negativa. Segundo, a gente não pode analisar ativos de renda variável que são feitos pro longo prazo em janelas de curto prazo. Se você tirar a conclusão que não vale a pena investir no índice americano por causa dessa janela de 2 anos aqui que ele perdeu pro CDI, meu amigo, você vai perder uma rentabilidade como essa aqui, ó, que o IVVB11, né, o índice americano, junto com a rentabilidade do dólar em relação ao real, deu um pau no CDI. Se a gente pegar uma janela maior de 10 anos, aí o negócio fica mais feio ainda, porque em 10 anos o CDI rendeu 140% e o IVVB11 rendeu 539%. Olha o tamanho dessa rentabilidade com trabalho zero, sem você nem saber escolher a empresa certa, simplesmente comprando o índice todos os meses. Olha o tamanho dessa rentabilidade que você teria em 10 anos. Eu vou até fazer uma comparação aqui com algumas empresas muito boas da Bolsa. Vou pegar a Taesa, que é uma das melhores empresas da Bolsa, e vou pegar o Banco do Brasil. Banco do Brasil, que todo mundo sabe que é uma das melhores empresas da Bolsa.
Olha isso. Olha isso, ó. Tô incluindo os dividendos aqui, ó. Porque se eu tirar dividendos, o IVVB11 fica em primeiro, ó. Mas olha, o IVVB11, ele andou em linha com a Taesa por muito tempo. Sendo que o risco de você investir numa Taesa, você vai concordar comigo que é muito maior. Você está investindo numa única empresa contra um índice que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos que está constantemente sendo reciclado lá. Vai ter sempre só as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Olha isso aqui. Numa janela de 10 anos, a Taesa ficou na frente, porque a Taesa é uma das melhores empresas da Bolsa, né? Ela teve, numa janela de 10 anos, uma rentabilidade de 718%, reinvestindo os dividendos. O IVVB11 ele não paga dividendos, né? Os dividendos já são investidos automaticamente dentro da cota dele. E ele ganhou de lavada do Banco do Brasil, ó. 539% contra 298%, sendo que o Banco do Brasil é um dos melhores bancos aí da Bolsa. Então é isso. Acho que ficou bem claro quão eficiente é você investir através de ETFs. E a gente conseguiu tirar várias lições desse estudo que eu fiz aqui. Só queria fazer um último comentário nesse vídeo aqui, que se por um acaso, apesar disso não ser uma recomendação de investimento, se por um acaso você tiver interesse em investir no índice americano através de uma corretora do Brasil, eu prefiro hoje investir através do BIVB39 do que no IVVB11. Isso é uma coisa também que pouca gente fala no YouTube, eu acho bem estranho. A maioria das pessoas só falam do IVVB11, eu sei porque ele é a ETF mais famosa do Brasil. Mas o que acontece? O IVVB11, ele é uma ETF que compra o índice americano, o IVV. E o BIVB39, ele é uma BDR de ETF, ou seja, ele compra diretamente o IVV. Ele não é uma outra estrutura de ETF aqui dentro do Brasil. Ele é simplesmente um recibo do IVV lá de fora. Então o que acontece? Já tem uma vantagem aí, que é a taxa de administração. O IVVB11, você tem uma taxa de 0,20% aqui da ETF do Brasil, mais o 0,03% lá da ETF lá de fora, totalizando 0,23% ao ano de taxa. Enquanto o BIVB39, que compra direto o IVV, nessa BDR você só paga a taxa do IVV lá, que é de 0,03%. Então, já tem essa diferença aqui de taxa que é muito boa. Um outro motivo, o valor da cota do BIVB39 é menor. Isso para o investidor pequeno, que investe com pouco dinheiro, às vezes uma cota que nem essa aqui do IVVB11 de R$242 pode ser alta, certo? Quando se eu pegar aqui, ó, o BIVB39, a cota dele hoje tá R$54. E se eu comparar ele aqui com o IVVB11, você vai ver que é exatamente a mesma coisa, ó. Pegar uma janela maior aqui, ó. O BIVB39, ele é mais recente, né? Então eu tenho que pegar uma janela menor aqui de um ano, ó. Você vê que eles são exatamente o mesmo índice. Eles andam totalmente em linha. Então você vai estar investindo na mesma ETF lá de fora, que é o IVV, com uma taxa menor no BIVB39 e com o preço da cota menor, R$54 contra 240 do IVVB11, o que é bom se você é um investidor iniciante aí que tá começando com pouco dinheiro. E ainda tem uma outra vantagem, que as ETFs lá de fora, elas pagam dividendos. Então o que acontece? O IVV, ele distribui dividendos. Então ele distribui dividendos para os dois, para o IVVB11 e para o BIVB39. Os dividendos lá fora, eles são tributados em 30%, mas os dois estão pagando essa taxa. Pagou a taxa e recebeu o IVVB11 e o BIVB39. O IVVB11, ele reaplica esse dividendo aqui dentro automaticamente dentro da cota. Já o BIVB39, ele distribui esse dividendo para você. Eu acho legal essa distribuição de dividendo, ainda que você não esteja na fase de viver de renda, porque você recebe esse dividendo e você pode reaplicar no BIVB39, mas você pode reaplicar em qualquer ativo da sua carteira. Se você tem uma carteira diversificada com várias classes de ativos, na hora que você recebe esse dividendo, você vai aplicar naquela classe de ativo que está com a melhor oportunidade no momento da sua carteira. Talvez esteja num momento de extrema alta do mercado americano aqui. Então você recebe esse dividendo aqui e aplica em outra classe de ativo. Você pode aplicar em ações do Brasil, em fundos imobiliários, em renda fixa. Você faz essa gestão dessa carteira, o que potencializa a sua rentabilidade no longo prazo. Então, só para finalizar esse vídeo aqui, se você tem interesse em comprar o índice americano através de uma corretora do Brasil, eu prefiro hoje o BIVB39. É assim que eu faço. E se for numa corretora lá de fora, aí você pode pegar ou o VOO ou o IVV, que eles têm a mesma taxa. Eu gosto mais do VOO, mas é praticamente a mesma coisa. Então agora eu vou deixar esse vídeo aqui, que é um vídeo onde eu falo 5 ETFs muito boas para você investir. Se você tá interessado em aprender mais sobre ETFs, vai lá que esse vídeo tá super completo, você vai aprender muito mais sobre essa forma de investir.